A observação cuidadosa da filosofia de negócios de mais de 100 pessoas que alcançaram sucesso notável em seus campos revelou que todas eram pessoas de decisão rápida e definitiva. O hábito de trabalhar com o objetivo principal definido produzirá em você o hábito da decisão rápida. E esse hábito será útil em tudo o que você fizer. Além disso, o hábito de trabalhar com o objetivo principal definido ajudará a concentrar toda a sua atenção em qualquer tarefa até que você a domine. Concentração do esforço e o hábito de trabalhar com o objetivo principal definido são dois fatores essenciais no sucesso que sempre são encontrados juntos. Um leva ao outro. Todos os empresários bem-sucedidos e famosos foram homens de decisão rápida, que sempre trabalharam com o objetivo principal marcante. Assim, vê-se que todos que são bem-sucedidos trabalham com algum objetivo definido marcante. Existe alguma coisa que você pode fazer melhor que qualquer um no mundo. Procure até descobrir qual é este campo específico. Insira-o no objetivo principal definido e então organize todas as suas forças e ataque com a crença de que irá vencer. Na procura do trabalho em que se encaixa melhor, será bom ter em mente que você provavelmente alcançará maior sucesso encontrando o trabalho de que mais gosta, pois é bem sabido que um homem, em geral, tem mais sucesso no campo de atividade onde pode se jogar de alma e coração. Em nome da clareza e da ênfase, vamos voltar aos princípios psicológicos sobre os quais esta lição se baseia, pois não entender a verdadeira razão de estabelecer um objetivo principal definido na mente seria uma perda a que você não pode se dar o luxo. Esses princípios são os seguintes. Primeiro, todo movimento voluntário do corpo humano é causado, controlado e direcionado pelo pensamento, pela função mental. Segundo, a presença de qualquer pensamento ou ideia na consciência tende a produzir um sentimento associado e impulsionar a transformação do sentimento em ação muscular apropriada, em perfeita harmonia com a natureza do pensamento. Por exemplo, se você pensar em piscar e não há influência ou pensamento contrário em sua mente no momento da ação, o nervo motor transmite o pensamento a partir do cérebro e a ação muscular correspondente ocorre imediatamente. Expondo esse princípio de outro ângulo, você escolhe, por exemplo, um objetivo definido como profissão e decide executar tal objetivo. A partir do momento que faz a escolha, o objetivo se torna o pensamento dominante na consciência e você está constantemente alerta a fatos, informações e conhecimentos para atingir o objetivo. A partir do instante em que planta o objetivo definido na mente, esta começa, consciente e inconscientemente, a adquirir e estocar o material com que você vai atingir o objetivo. Desejo é o fator que determina qual deve ser o seu objetivo definido de vida. Ninguém pode selecionar o desejo dominante por você, mas, uma vez que você o faça, esse se torna seu objetivo principal definido e fica sob os holofotes de sua mente até transformar-se em realidade, a não ser que você permita que seja deixado de lado por desejos conflitantes. Para enfatizar o princípio que estou tentando deixar claro, acredito não ser despropositado sugerir, para ter certeza de chegar ao sucesso, o objetivo principal definido deva ser acompanhado de um desejo ardente de sua realização. Percebi que os jovens que pagam a faculdade com seu trabalho parecem aproveitar mais as aulas do que aqueles que têm as despesas pagas. O segredo pode estar no fato de que aqueles que estão trabalhando para custear seu avanço são abençoados com um desejo ardente por educação. E tal desejo, se o objeto de desejo é razoável, é praticamente certo de realização. A ciência estabeleceu sem margem de dúvida que, por autossugestão, qualquer desejo profundamente enraizado satura o corpo e a mente com a natureza do desejo e, literalmente, transforma a mente em um imã poderoso que atrairá o objeto do desejo, se razoável.
Para o esclarecimento daqueles que possam não interpretar corretamente o significado da afirmação, irei me esforçar para declarar esse princípio de uma outra forma. Por exemplo, apenas desejar um automóvel não fará com que o automóvel apareça. Mas, se houver um desejo ardente por um automóvel, este desejo levará a ação apropriada para que possa se pagar por um automóvel. O mero desejo de liberdade nunca libertaria um homem da prisão, se não fosse forte o bastante para levá-lo a fazer algo que lhe conferisse a liberdade. Esses são os passos que levam do desejo à realização. Primeiro o desejo ardente, depois a cristalização do desejo em um objetivo definido. A seguir, ação apropriada suficiente para alcançar tal objetivo. Lembre-se, desses 3 passos são sempre necessários para garantir o sucesso. Certa vez conheci uma garota muito pobre que tinha um desejo ardente de achar um marido rico. E ela finalmente conseguiu, mas não sem transformar aquele desejo no desenvolvimento de uma personalidade muito atraente, que por sua vez atraiu o marido desejado. Certa vez tive um desejo ardente de ser capaz de analisar uma personalidade com precisão. E este desejo era tão persistente e tão profundamente enraizado que praticamente me levou a 10 anos de pesquisa e estudo de pessoas. George Parker faz uma das melhores canetas tinteiro do mundo e, não obstante seu negócio ser conduzido da cidadezinha de Wisconsin, ele espalhou seu produto por todo o mundo e colocou sua caneta à venda em todos os países civilizados. Mais de 20 anos atrás, o objetivo definido de Parker foi estabelecido em sua mente, e esse objetivo era produzir o melhor caneta tinteiro que o dinheiro pudesse comprar. Ele apoiou este objetivo em um desejo ardente para sua realização. E se você possui uma caneta tinteiro, é possível que tenha em mãos uma evidência de que o proporcionou grande sucesso a Parker. Você é um empreiteiro e construtor, e como aqueles que constroem casas de madeira, tijolo e aço, deve traçar um conjunto de plantas para depois erguer seu edifício do sucesso. Você está vivendo numa era maravilhosa, em que os materiais de construção do sucesso são muito baratos. Você tem à sua disposição, nos arquivos de biblioteca pública, os resultados cuidadosamente compilados de 2.000 anos de pesquisa, cobrindo praticamente cada ramo possível de atividade em que alguém poderia atuar. Caso se tornasse pregador, teria à disposição a história completa do que foi aprendido pelos homens que o precederam nesse campo. Caso se tornasse mecânico, teria à disposição a história completa das invenções de máquinas e da descoberta e utilização dos metais e elementos metálicos. Caso se tornasse advogado, teria à disposição a história completa do processo do direito. No Departamento de Agricultura em Washington, você tem ao dispor tudo o que foi aprendido sobre lavoura e agricultura, que pode utilizar caso deseje encontrar sua profissão nesse setor. O mundo nunca foi tão resplandecente de oportunidade como hoje. Por toda parte existe uma demanda sempre crescente pelo serviço de quem faz o melhor ratoeira, ou a melhor redação estenográfica, ou prega o melhor sermão, ou cava o melhor fosso, ou gerencia um banco mais flexível. Esta lição não estará completa até você ter escolhido seu objetivo principal de vida e registrado a descrição por escrito, colocando onde possa ver toda manhã ao levantar e toda noite ao deitar. Procrastinação? Mas por que pregar sobre isso? Você sabe que você é o lenhador da sua madeira, o carregador da sua água e o autor do seu objetivo principal definido de vida. Então, por que insistir naquilo que você já sabe? Um objetivo definido é algo que você deve criar sozinho. Ninguém vai criar para você. E ele não vai se criar sozinho. O que você fará a respeito? E quando? E como? Comece agora a analisar seus anseios e descubra o que deseja. Então, decida-se a alcançá-los. A lição 3 vai indicar o próximo passo e mostrar como proceder. Nada é deixado ao acaso neste curso. Cada passo é sinalizado claramente.
Sua tarefa é seguir as direções até chegar ao destino representado pelo objetivo principal definido. Deixe o objetivo claro e apoie-o com persistência e não reconheça a palavra impossível. Quando for selecionar o objetivo principal definido, apenas tenha em mente que não pode almejar alto demais. Também tenha em mente a verdade invariável de que não chegará a lugar algum se não começar de algum lugar. Se seu objetivo de vida é vago, suas conquistas também serão vagas. E poderia muito bem se acrescentar muito pobres. Saiba o que quer, quando quer, por que quer e como pretende conseguir. Isso é conhecido por professores e alunos de psicologia como a fórmula WWWH. O que, quando, por que e como. Lê esta lição 4 vezes com intervalo de 1 semana entre cada leitura. Na 4ª vez, você verá muitas coisas que não viu na primeira. Seu sucesso em dominar este curso e fazer com que lhe traga sucesso vai depender em grande parte, se não totalmente, de como você segue todas as instruções aqui contidas. Não fixe suas próprias regras de estudo. Siga as estabelecidas no curso, pois são o resultado de anos de pensamento e experimentos. Se quiser experimentar, espere até ter dominado o curso de maneira sugerida pelo autor. Você, então, terá condições de experimentar com mais segurança. De modo, contente-se em ser o aluno. Vamos torcer para que se torne professor após ter seguido e dominado o curso. Se seguir as instruções estabelecidas no curso para orientar os alunos, você não falhará, assim como a água não corre ladeira acima. Instruções para a aplicação dos princípios desta lição. Na lição introdutória, você se familiarizou com o princípio da psicologia, conhecida como Mastermind. Agora você está pronto para começar a usar o princípio como meio de transformar seu objetivo principal definido em realidade. Deve ter-lhe ocorrido que não se pode ter um objetivo principal definido, a não ser que se tenha também um plano muito prático e definido para fazer esse objetivo virar realidade. O primeiro passo é decidir qual será seu principal objetivo na vida. O passo seguinte é escrever uma afirmação clara e concisa do objetivo. Isso deve ser seguido de uma declaração por escrito do plano ou planos pelos quais você pretende alcançar o objetivo. O próximo e último passo será a formação de uma aliança com uma ou algumas pessoas que irão cooperar na execução dos planos e na transformação do objetivo principal definido em realidade. O objetivo dessa aliança amigável é empregar o Mastermind em apoio aos seus planos. A aliança deve ser feita entre você e aqueles que têm interesse sincero por você. Se é casado, sua esposa deveria ser um dos membros da aliança, desde que haja um estado normal de confiança e simpatia entre vocês. Outros membros podem ser sua mãe, pai, irmãos ou irmãs, ou alguns amigos próximos. Se você é uma pessoa solteira, seu parceiro, caso tenha, deveria se tornar membro da aliança. Isso não é brincadeira. Você agora está estudando uma das leis mais poderosas da mente humana. E é melhor seguir as leis dessa lição com seriedade e diligência, mesmo não tendo certeza de onde levarão. Aqueles que participarem da aliança amigável com o objetivo de ajudá-lo a criar um Mastermind devem assinar com você a declaração do seu objetivo principal definido. Cada integrante deve estar completamente familiarizado com a natureza do objetivo na formação da aliança. Além disso, deve estar sinceramente de acordo com o objetivo e ser completamente simpático em relação a você. Cada membro da aliança deve receber uma cópia escrita da declaração do objetivo principal definido. Tirando isso, entretanto, você é explicitamente instruído a manter seu objetivo principal para você. O mundo está cheio de São Tomés e não será bom para a sua causa ter cabeças ocas zombando de você e das suas ambições. Lembre-se, você precisa de encorajamento amigável e ajuda, não de escárnios e dúvidas. Se acredita em oração,
Você é instruído a fazer do objetivo principal definido o tema de sua oração, pelo menos uma vez a cada 24 horas e com maior frequência se conveniente. Se você acredita existir um Deus que pode e vai ajudar aqueles que estão se esforçando seriamente para fazer um serviço construtivo no mundo, certamente sente que tem o direito de fazer um apelo que lhe ajude na conquista do que deve ser a coisa mais importante da sua vida. Se os convidados para participar de sua aliança amigável acreditam em oração, peça para que incluam o objetivo da aliança nas orações diárias. Agora vem uma das regras mais essenciais que você deve seguir. Combine com um ou todos os membros da aliança amigável para que lhe afirmem, nos termos mais positivos e definidos de que disponham, que eles sabem que você pode e vai realizar seu objetivo principal definido. Essa afirmação ou declaração deve ser feita a você pelo menos uma vez por dia, ou mais frequentemente, se possível. Esses passos devem ser seguidos persistentemente, com plena fé de que levarão aonde você quer chegar. Não basta executar os planos por alguns dias ou semanas e então descontinuá-los. Você deve seguir o procedimento descrito até atingir o objetivo principal definido, independentemente do tempo requerido. De tempos em tempos, pode ser necessário mudar os planos adotados para a realização do objetivo principal definido. Faça essas mudanças sem hesitar. Nenhum ser humano tem antevisão suficiente para elaborar planos que não necessitem de alteração ou mudança. Se algum membro da aliança amigável perder a fé no Mastermind, remova-o imediatamente e substitua por alguma outra pessoa. Andrew Carnegie declarou ao autor deste curso que descobriu ser necessário substituir alguns membros do seu Mastermind. De fato, afirmou que praticamente todos os membros originais da aliança com o tempo foram removidos e substituídos por outras pessoas que podiam se adaptar com mais lealdade e entusiasmo ao espírito e objetivo da aliança. Você não pode ser bem-sucedido quando cercado de associados desleais e hostis. Não importa qual seja o objetivo principal definido. O sucesso é construído sobre lealdade, fé, sinceridade, cooperação e outras forças positivas com que se deva abastecer o ambiente. Muitos alunos desse curso vão querer formar alianças amigáveis com seus associados no ambiente profissional, com o objetivo de atingir o sucesso nessa esfera. Em tais casos, devem ser seguidas as mesmas regras de procedimento. O objetivo principal definido pode ser de seu benefício individual ou de benefício do negócio ou profissão que você está conectado. O Mastermind vai funcionar igual em ambos os casos. Se você fracassar, permanente ou temporariamente na aplicação da lei, será porque algum membro não entrou no espírito da aliança com fé, lealdade e sinceridade de propósito. A última frase é digna de uma segunda leitura. Seu objetivo principal definido deveria se tornar seu hobby. Você deve ocupar-se desse hobby constantemente. Deve dormir, comer, divertir-se, trabalhar, morar e pensar com ele. Você pode conseguir o que quiser, se quiser, com intensidade suficiente e continuar querendo, desde que o objeto que você deseje seja razoável e que você realmente acredite que conseguirá. Entretanto, existe uma diferença entre apenas desejar alguma coisa e realmente acreditar que vai conseguir. Falta de entendimento dessa diferença significou fracasso para milhões de pessoas. Tem gente que faz e gente que acredita em todas as esferas da vida. Os que acreditam que pode alcançar seu objetivo principal definido não reconhecem a palavra impossível. Tampouco admitem uma derrota temporária. Eles sabem que terão sucesso e se um plano fracassa rapidamente, substituir por outro plano. Toda conquista notável topou com algum contratempo antes do sucesso chegar. Edison fez mais de 10.000 experimentos antes de ser bem-sucedido
em fazer o primeiro fonógrafo gravar as palavras Mary tinha um cordeirinho. Se existe uma palavra relativa a esta lição que deve se destacar na mente, a palavra é persistência. Você agora está de posse da chave mestra para a realização. Você tem que destrancar a porta do templo do conhecimento e entrar, mas tem que ir ao templo. Ele não virá até você. Se essas leis são novidades para você, de início, a ida não será fácil. Você vai tropeçar muitas vezes, mas siga, andando. Muito em breve chegará ao cume da montanha que escalou e observará, nos vales abaixo, a rica propriedade de conhecimento que será o prêmio de sua fé e esforço. Tudo tem um preço. Não existe a possibilidade de algo a troco de nada. Nos experimentos com a lei do Mastermind, você está lidando com a natureza em sua forma mais nobre e elevada. A natureza não pode ser enrolada ou enganada. Ela dará o objeto do seu esforço somente depois que você pagar o preço, que é esforço contínuo, inflexível e persistente. O que mais se poderia dizer a respeito? Foi mostrado o que fazer, quando fazer, como fazer e por que fazer. Se você dominar a próxima lição sobre autoconfiança, terá fé em si mesmo para executar as instruções estabelecidas nesta lição. Lição 3. Autoconfiança. Você pode fazer se acreditar que pode. Antes de abordarmos os princípios fundamentais em que esta lição se baseia, será benéfico você ter em mente o fato de que ela é prática. Traz descobertas de mais de 25 anos de pesquisa e tem a aprovação dos mais importantes cientistas do mundo, que testaram todos os princípios envolvidos. Ceticismo é o inimigo mortal do progresso e do autodesenvolvimento. Você pode deixar este livro de lado e parar de ler agora mesmo. No começo dessa lição, se pensa que ele foi escrito por algum teórico cabeludo que nunca testou os princípios que embasam esta lição. Certamente, esta não é uma época para os céticos, pois vimos mais leis da natureza descobertas e exploradas do que em toda a história pregressa da raça humana. Num período de 3 décadas, testemunhamos o domínio do ar, exploramos o oceano, aniquilamos as distâncias na Terra, aproveitamos a eletricidade para fazer girar as rodas da indústria. Fizemos crescer 7 brotos de vegetais, onde antes crescia apenas um. Temos comunicação instantânea entre as nações do mundo. Esta é verdadeiramente uma época de esclarecimento e desenvolvimento, mas até agora, mal e mal, arranhamos a superfície do conhecimento. Entretanto, quando destrancarmos o portal que leva o poder secreto armazenado dentro de nós, isso trará conhecimento, que fará empalidecer todas as descobertas do passado. O pensamento é a forma mais organizada de energia, conhecida pelo homem. E essa é uma época de experimentação e pesquisa, que com certeza nos trará maior entendimento dessa força misteriosa que repousa dentro de nós. Já descobrimos o suficiente sobre a mente humana para saber que o homem se livra dos efeitos acumulados de milhares de gerações de medo com a ajuda da autossugestão. Já descobrimos que o medo é o principal motivo de pobreza, fracasso e miséria sob diferentes formas. Já descobrimos que o homem que domina o medo pode marchar para a realização bem-sucedida em praticamente qualquer atividade, não obstante todos os esforços para derrotá-lo. O desenvolvimento da autoconfiança começa com a eliminação do demônio chamado medo, que se senta no ombro do homem e sussurra em seu ouvido: você não consegue fazer. Você está com medo de tentar. Você está com medo da opinião pública. Você tem medo de falhar. Você tem medo de não ter capacidade. O demônio do medo está ficando encurralado. A ciência encontrou uma arma mortal para botar o medo a correr. E esta lição sobre autoconfiança trouxe essa arma para você usar nas batalhas
contra esse velho inimigo do progresso. Os 6 medos básicos da humanidade. Toda pessoa é herdeira da influência dos 6 medos básicos. Abaixo destes podem ser listados medos menores. Os medos básicos ou maiores estão enumerados a seguir, e as fontes de onde acredita-se que surgem são descritas na sequência. Os 6 medos básicos são: medo da pobreza, medo da velhice, medo da crítica, medo da perda do amor, medo de problemas de saúde, medo da morte. Estude a lição, faça um inventário dos seus próprios medos e verifique em quais das 6 categorias você pode classificá-los. Todo ser humano que chega à idade de entendimento fica acorrentado, em certa medida, por um ou mais dos 6 medos básicos. Como primeiro passo na eliminação desses 6 males, vamos examinar as fontes de onde os herdamos. Hereditariedade física e social. Tudo que compõe o homem, física e mentalmente, decorre de 2 formas de hereditariedade. Uma é conhecida como hereditariedade física e a outra como social. Pela física, o homem evoluiu lentamente da ameba, uma forma animal unicelular, para estágios de desenvolvimento correspondentes a todas as formas de vida animal, conhecidas hoje na Terra, incluindo as extintas. Cada geração acrescentou à natureza do homem algo dos traços, hábitos e aparência física daquela geração. A herança física do homem, portanto, é uma coleção heterogênea de muitos hábitos e formas físicas. Parece haver pouca dúvida, se é que alguma, de que, embora os 6 medos básicos não possam ter sido herdados pela física, sendo estados mentais e, portanto, não transmissíveis dessa forma. A hereditariedade física proporcionou-lhes um alojamento muito favorável. Por exemplo, é bem sabido que todo o processo da evolução física é baseado em morte, destruição, dor e crueldade, que os elementos encontram transporte na escalada evolutiva, na morte de uma forma de vida, a fim de outra forma superior possa sobreviver. Todo vegetal vive por comer os alimentos do solo e do ar. Todas as formas de vida animal vivem por comer alguma forma mais fraca ou alguma forma vegetal. As células de todos os vegetais têm uma inteligência de ordem muito elevada. As células de todos os animais idem. Sem dúvida, células de peixe aprenderam pela amarga experiência que o grupo de células conhecida como peixe-falcão são muito temíveis, pelo fato de que muitas formas animais, incluindo a maioria dos homens, vivem às custas de comer animais menores e mais fracos. A inteligência celular desses animais que entram no homem e se tornam parte dele trazem o medo surgido pela experiência de terem sido comido vivo. Esta teoria pode parecer forçada e, de fato, pode não ser verdade, mas pelo menos é lógica. O autor não enfatiza nem insiste em que ela contribua para algum dos 6 medos básicos. Existe outra explicação muito melhor para a fonte desses medos, que vamos passar a examinar, começando com a descrição de hereditariedade social. De longe, a parte mais importante daquilo que compõe o homem provém da hereditariedade social, que se refere aos métodos pelos quais uma geração impõe à subsequente as superstições, crenças, lendas e ideias que, por sua vez, herdou da geração anterior. O termo hereditariedade social deveria ser entendido como toda e qualquer fonte pelo qual se adquire conhecimento, tais como ensino religioso e de todas as outras naturezas, leituras, conversas, narrativas e todo tipo de inspiração do pensamento oriundo do que geralmente é aceito como experiências pessoais. Pela hereditariedade social, qualquer pessoa no controle da mente de uma criança pode,
com ensinamento intenso, plantar qualquer ideia, verdadeira ou falsa, de tal maneira que a criança aceite como verdade e aquilo se torne parte de sua personalidade, como qualquer célula ou órgão do corpo físico. É igualmente difícil de mudar. É pela hereditariedade social que religiosos plantam inúmeros dogmas, crenças e cerimônias na mente das crianças, inculcando as ideias até que a mente aceite e cele para sempre como parte de sua crença irrevogável. A mente de uma criança que ainda não chegou à idade de entendimento geral, no período médio de, digamos, os 2 primeiros anos de vida, é plástica, aberta, limpa e livre. Qualquer ideia plantada em tal mente por alguém em quem a criança confie, cria raízes e cresce, por assim dizer, de tal maneira que não pode mais ser erradicada ou retirada, não importando quão oposta a lógica ou razão tal ideia seja. Muitos religiosos afirmam que conseguem plantar os dogmas de sua religião tão profundamente na mente de uma criança que jamais haverá espaço para outra religião, no todo ou em parte. Tais afirmações não são muito exageradas. Com essa explicação sobre o funcionamento da hereditariedade social, o aluno estará pronto para examinar as fontes de onde o homem herda os 6 medos básicos. Além disso, qualquer aluno, exceto os que ainda não cresceram bastante, para examinar a verdade que pisa nos calos de estimação de sua superstição. Pode checar a solidez do princípio da hereditariedade social, conforme aplicada aqui aos 6 medos básicos, sem sair do âmbito de sua experiência pessoal. Felizmente, o conjunto de evidências apresentados nessa lição é de tal natureza que todos que realmente procuram a verdade podem verificar por si se são sólidas ou não. Pelo menos de momento, deixe seus preconceitos e ideias pré-concebidas de lado. Você sabe sempre que pode pegá-los de volta, enquanto estuda a origem e natureza dos 6 piores inimigos do homem, os 6 medos básicos, começando com medo da pobreza. É preciso coragem para dizer a verdade sobre a origem desse medo e talvez ainda mais coragem para aceitar a verdade. O medo da pobreza vem da tendência hereditária do homem de subjugar outros homens economicamente. Praticamente, todas as formas de animais inferiores têm instintos, mas parecem não ter o poder de raciocinar e pensar. Portanto, subjugam umas às outras fisicamente. O homem, com seu senso superior de intuição, pensamento e raciocínio, não come seus semelhantes fisicamente, tem mais satisfação comendo-os financeiramente. De todas as épocas do mundo sobre as quais temos algum conhecimento, a que vivemos parece ser a da adoração do dinheiro. Um homem é considerado menos do que a poeira da terra, a não ser que possa exibir uma gorda conta bancária. Nada traz tanto sofrimento e humilhação quanto a pobreza. Não é de admirar que o homem tema a pobreza. Através de uma longa linha de experiências herdadas do bicho-homem, o homem com certeza aprendeu que esse animal nem sempre é confiável no que diz respeito a dinheiro e outras evidências de bens materiais. Muitos casamentos começam e muitas vezes terminam apenas com base na riqueza de uma ou de ambas as partes. Não é de admirar que os tribunais de divórcio estejam lotados. Sociedade poderia muito bem ser escrita sociedade com cifrão, pois está inseparavelmente associada ao cifrão. Tão ávido é o homem por possuir riqueza que irá adquiri-la de qualquer maneira que possa, por métodos legais, se possível, e por outros métodos, se necessário. Medo da pobreza é algo terrível. O homem pode cometer assassinato, roubo, estupro e todas as demais formas de violação dos direitos alheios, e ainda assim
reconquistar status elevados perante os outros homens, contanto que nunca perca sua riqueza. Pobreza, portanto, é crime, um pecado imperdoável, por assim dizer. Não admira o homem ter medo dela. Todos os livros de leis desse mundo ostentam evidência de que o medo da pobreza é um dos 6 medos básicos da humanidade, pois neles podem ser encontradas várias leis para proteger os fracos dos fortes. Gastar tempo tentando provar que o medo da pobreza é um dos medos herdados pelo homem, ou que tem origem na natureza do homem de enganar seu semelhante, seria semelhante a tentar provar que 3 vezes 2 são 6. Obviamente, nenhum homem jamais temeria a pobreza se tivesse motivos para confiar nos outros homens, pois existe comida, abrigo, vestuário e luxo de toda espécie em quantidade suficiente para as necessidades de todas as pessoas da terra, e todas essas bênçãos poderiam ser desfrutadas por todos, não fosse o hábito sórdido do homem de tentar empurrar todos os outros porcos para fora do coxo, mesmo que tenham tudo e mais do que precisa. O segundo dos 6 medos básicos de que o homem está sujeito é medo da velhice. Esse medo brota de 2 fontes. Primeiro, do pensamento de que a velhice pode trazer a pobreza. Segundo, é de longe a fonte mais comum dos ensinamentos sectários, falsos e cruéis tão bem misturaram fogo e enxofre com purgatórios e outros truques que os seres humanos aprenderam a temer a velhice por significar a aproximação de outro mundo, possivelmente muito mais horrível que este, já considerado ruim o suficiente. O homem tem 2 sólidas razões para ter medo da velhice. Uma proveniente da desconfiança de que os outros homens possam apoderar-se de qualquer bens materiais que ele possuam, e outra decorrente das imagens terríveis do além-mundo, profundamente plantadas em sua mente pela hereditariedade social. É de admirar que o homem tema a velhice. O terceiro dos 6 medos básicos é medo da crítica. Seria difícil, se não impossível, determinar como o homem adquiriu esse medo básico. Mas uma coisa é certa, ele o tem muito bem desenvolvido. Alguns acreditam que esse medo apareceu na mente do homem mais ou menos na época em que surgiu a política. Outros acreditam que sua fonte não recuou além do primeiro encontro de uma organização feminina conhecida como Clube de Mulheres. Uma outra escola de humoristas atribui a origem ao conteúdo da Bíblia, cujas páginas estão repletas de algumas formas mordazes e violentas de crítica. Se essa última afirmação é correta, e aqueles que acreditam literalmente em tudo que encontram na Bíblia não estão errados, então Deus é o responsável pelo medo inerente da crítica, pois Deus fez com que a Bíblia fosse escrita. Este autor, não sendo nem humorista nem profeta, mas apenas uma pessoa comum que trabalha todos os dias, inclina-se a atribuir o medo básico da crítica à natureza herdada pelo homem, que o leva não só a tirar os bens e mercadorias de outros homens, mas a justificar sua ação pela crítica do caráter destes. O medo da crítica assume muitas formas diferentes, a maioria da natureza insignificante e trivial, a ponto de ser infantil ao extremo. Homens carecas, por exemplo, são calvos unicamente pelo medo da crítica. Ficam carecas porque os chapéus apertados cortam a circulação na raiz do cabelo. Homens usam chapéus não porque realmente necessitem deles para o conforto, mas basicamente porque todo mundo usa. Todo mundo entra na linha e faz igual para não ser criticado. Mulheres raramente ficam carecas ou com pouco cabelo, porque usam chapéus folgados, cujo único objetivo é adornar. Mas não se deve imaginar que as mulheres estejam livres do medo da crítica associada aos chapéus. Se alguma mulher afirmar ser superior aos homens a respeito deste medo, peça para que ande na rua usando um chapéu de 1 ou 2 temporadas atrás.
Os fabricantes de vestuário não tardaram a capitalizar este medo básico da crítica que amaldiçoa toda a humanidade. Observa-se que a cada estação os estilos de muitas peças de vestuário mudam. Quem estabelece os estilos? Certamente não os que compram as roupas, mas os fabricantes. Porque mudam os estilos com tanta frequência? Obviamente para que possam vender mais roupas. Pela mesma razão, os fabricantes de automóveis, com raras e muitas sensatas exceções, mudam os modelos a cada estação. O fabricante de vestuário sabe que o bicho-homem teme vestir uma roupa fora de sintonia com o que todo mundo está usando agora. Não é verdade? A sua própria experiência não comprova isso? Descrevemos a maneira como as pessoas se comportam sob a influência do medo da crítica, aplicada às coisas pequenas e triviais. Vamos examinar agora o comportamento humano quando esse medo afeta assuntos mais importantes. Pegue, por exemplo, praticamente qualquer pessoa que alcançou a maturidade mental, de 35 a 45 anos de idade. Se pudesse ler aquela mente, você descobriria uma descrença muito acentuada e uma rebeldia contra a maioria das fábulas ensinadas pela maioria dos religiosos. O medo da crítica é poderoso e potente. Houve um tempo, e não faz muito, em que a palavra infiel significava ruína a quem quer que fosse aplicada. Vê-se, portanto, que o medo da crítica do homem não é infundado. O quarto medo básico é o medo da perda do amor. A fonte desse medo necessita de pouca descrição, pois é óbvio que provém da natureza humana de roubar a parceira de outro homem, ou pelo menos tomar liberdades com ela. Às escondidas do ame senhor legítimo. Todos os homens são poligamos, por natureza, uma verdade que, claro, vai suscitar negação daqueles que são muito velhos para uma função sexual normal, ou que por alguma outra causa perderam a secreção das glândulas responsáveis pela tendência masculina em relação à pluralidade do sexo oposto. Há pouca dúvida de que o ciúme e outras formas similares de demência precoce, mais ou menos leve, provém da herança do medo que o homem tem de perder o amor de alguém. De todos os loucos em sã consciência, estudados pelo autor, o homem ciumento de uma mulher ou a mulher ciumenta de um homem é o mais bizarro e estranho. O autor, felizmente, teve apenas uma experiência pessoal com esta forma de insanidade, mas aprendeu o suficiente para justificar sua afirmação de que o medo da perda do amor é um dos mais dolorosos, se não de fato o mais doloroso dos 6 medos. E parece razoável acrescentar que este medo causa mais estrago na mente humana do que qualquer outro dos 6 medos básicos, levando com frequência às mais violentas formas de insanidade permanente. O quinto medo básico é o medo de problemas de saúde. Em larga medida, esse medo também tem sua origem na mesma fonte que os medos da pobreza e da velhice. O medo de problemas de saúde associa-se intimamente ao medo da pobreza e da velhice, porque também conduz à fronteira dos mundos terríveis, que o homem não conhece, mas dos quais ouviu algumas histórias perturbadoras. O autor tem uma forte suspeita de que os envolvidos na venda de métodos para uma boa saúde desempenham um papel considerável em manter vivo o medo dos problemas de saúde na mente humana. Desde tempos anteriores a registros confiáveis, o mundo conhece as mais variadas formas de tratamento de saúde. Se um homem ganha vida mantendo as pessoas saudáveis, parece natural que use todos os meios a seu alcance para persuadi-las de que precisa de seus serviços. Assim, com o tempo, as pessoas teriam herdado o medo de problemas de saúde. O sexto medo básico é medo da morte. Para muitos, este é o pior dos 6 medos básicos, e o motivo é óbvio, até para um aluno amador de psicologia. O suplício terrível do medo associado à morte pode ser atribuído diretamente ao fanatismo religioso.
fonte mais responsável por isso do que quaisquer outras fontes combinadas. Os chamados pagãos não têm tanto medo da morte quanto os civilizados, especialmente a parte da população civilizada sob a influência da teologia. Há centenas de milhares de anos, o homem faz as perguntas ainda não respondidas e que talvez nem tenham respostas. De onde para onde? De onde vim e para onde vou após a morte? Os mais astutos e espertos, bem como os honestos, mas crédulos, não tardaram em oferecer respostas para essas perguntas. Na verdade, responder essas perguntas tornou-se uma das chamadas profissões eruditas, apesar de ser necessária pouca instrução. Observe agora a principal fonte do medo da morte. Entre na minha tenda, abrace minha fé, aceite meus dogmas e pague meu salário, e lhe darei uma passagem para ter acesso direto ao céu quando você morrer. Diz o líder de uma das formas de sectarismo. Permaneça fora da minha tenda, diz o mesmo líder, e você irá diretamente para o inferno, onde arderá por toda a eternidade. Embora o autonomeado líder não possa de fato fornecer um salvo-conduto para o céu, nem na falta deste despachar o infeliz buscador da verdade para o inferno. Esta possibilidade parece tão terrível que mantém controle sobre a mente e cria o medo dos medos, o medo da morte. A verdade é que nenhum homem sabe e jamais soube como é o inferno ou o céu, ou se tais lugares existem. E essa falta de conhecimento definitivo abre a porta da mente humana para charlatões entrarem e assumirem o controle com seu variado arsenal de truques e trapaças, enganação e fraude. A verdade é, nada mais nada menos, a seguinte: nenhum homem sabe nem jamais soube de onde viemos ao nascer ou para onde vamos ao morrer. Qualquer um que afirme o contrário está enganando a si mesmo ou é um impostor consciente que faz disso um meio de vida sem um trabalho de valor, jogando com a credulidade da humanidade. Contudo, seja dito em seu favor que a maioria dos envolvidos na venda de ingressos para o céu, de fato, acredita não só saber onde o céu existe, como também que seus credos e fórmulas darão a passagem segura para todos que abraçarem. Essa crença pode ser resumida em uma palavra: credulidade. Líderes religiosos geralmente fazem a afirmação ampla e restrita de que a atual civilização deve sua existência ao trabalho das igrejas. De sua parte, o autor está disposto a admitir que as alegações estejam corretas, desde que lhe seja permitido acrescentar que, mesmo que a afirmação seja verdadeira, os teólogos não têm muito do que se gabar. Mas não é verdade, nem tem como ser, que a civilização cresceu a partir dos esforços das igrejas e credos organizados. Se o termo civilização refere-se à descoberta das leis naturais e a muitas invenções de que o mundo atual é herdeiro. Se os teólogos desejam reivindicar a parte da civilização relacionada à conduta do homem para com seus semelhantes, essa afirmação é bem-vinda no que diz respeito ao autor. Por outro lado, se pretende abocanhar o crédito por todas as descobertas científicas da humanidade, o autor pede licença para fazer um vigoroso protesto. Não basta afirmar que a hereditariedade social é o método pelo qual o homem coleta todo o conhecimento, que chega a ele pelos 5 sentidos. É melhor ressaltar como a hereditariedade social funciona em vários aspectos para fornecer ao aluno um entendimento abrangente da lei. Vamos começar com algumas das formas inferiores da vida animal e examinar como são afetadas pela hereditariedade social. Há uns 30 anos, pouco depois de começar a examinar as principais fontes de onde os homens adquirem o conhecimento que os faz ser o que são,
o autor descobriu um ninho de perdiz. O ninho localizava-se de maneira que a fêmea pudesse ser vista de uma distância considerável quando estava no ninho. Com a ajuda de um par de binóculos, a ave foi observada de perto enquanto chocava, até os filhotes romperem as cascas. Desejando saber o que aconteceria, o autor aproximou-se do ninho. A fêmea permaneceu perto até o intruso estar a uns 10 passos. Então, arrepiou as penas, esticou uma asa sobre a perna e afastou-se mancando, fingindo estar aleijada. Tendo certa familiaridade com os truques das aves, o autor não a seguiu e, em vez disso, foi até o ninho dar uma olhada nos filhotes. Sem o menor sinal de medo, as aves voltaram os olhos para mim, movendo as cabeças de um lado para o outro. Peguei uma delas. Sem sinal de medo, o filhote ficou parado na palma da minha mão. Coloquei a ave de volta no ninho e me afastei a uma distância segura para dar à fêmea a chance de retornar. A espera foi curta. Logo ela começou a voltar, cautelosamente para o ninho, até estar a poucos passos de distância dele. Então abriu as asas e correu o mais rápido possível, emitindo uma série de sons semelhantes ao de uma galinha quando encontra alimento e deseja chamar a ninhada. Ela juntou as avezinhas ao seu redor e continuou a tremer, muito agitada, sacudindo as asas e arrepiando as penas. Quase se podia ouvir suas palavras enquanto dava a primeira lição de autodefesa para as avezinhas, baseada na lei da hereditariedade social. Criaturinhas tolas, não sabem que os homens são inimigos? Deviam se envergonhar por deixar aquele homem pegá-las nas mãos. É de admirar que ele não tenha levado vocês e não as tenha comido vivas. Da próxima vez que virem um homem se aproximando, fujam ligeiro. Abaixe-se no chão, corram para baixo das folhagens, saiam da visão dele e permaneçam fora de vista até o inimigo estar longe. As pequenas aves permaneceram ao redor e escutaram a palestra com intenso interesse. Após a mãe aquietar-se, o autor novamente aproximou-se do ninho. Quando estava a uns 20 passos, a fêmea de novo tentou conduzi-lo em outra direção. Dobrou as suas asas para cima e saiu mancando como se estivesse aleijada. O autor olhou para o ninho, mas em vão. As avezinhas não estavam lá. Tinham aprendido rapidamente a evitar o inimigo natural graças ao instinto. Novamente, o autor recuou, esperou a mãe reorganizar sua casa. Então, foi visitá-los, mas com resultado semelhante. Quando se aproximou do ponto onde avistara a fêmea pela última vez, não havia nem sinal de filhotes. Quando garoto, o autor capturou um jovem corvo e o transformou em animal de estimação. A ave ficou bastante satisfeita com a vida doméstica e aprendeu muitos truques que exigiam inteligência considerável. Após estar crescida o suficiente para voar, teve liberdade para ir onde quisesse. Algumas vezes ausentava-se por muitas horas, mas sempre retornava antes de escurecer. Certo dia, alguns corvos selvagens envolveram-se em uma briga com uma coruja no campo perto da casa, onde vivia o corvo de estimação. Tão logo ouviu o crau-crau dos parentes selvagens, o corvo voou para o telhado da casa e, com sinais de grande agitação, andou de um lado para o outro. Finalmente, voou na direção da batalha. O autor o seguiu para ver o que aconteceria. Em minutos, deparou com a ave. Ela estava pousada nos galhos mais baixos de uma árvore, e 2 corvos selvagens estavam em um galho logo acima, tagarelando e andando de um lado ao outro, agindo como pais zangados se comportam com os filhos quando os punem. Quando o autor se aproximou, os 2 corvos selvagens voaram. Um deles circuncidou a árvore algumas vezes, despejando uma terrível torrente de linguagem abusiva, sem dúvida direcionada ao parente tolo, que não tinha juízo suficiente para voar enquanto podia.
O corvo de estimação foi chamado, mas não deu atenção. Naquela noite ele retornou, mas não chegou perto da casa. Sentou-se em um galho no alto de uma macieira e falou, na linguagem dos corvos, por mais ou menos 10 minutos, dizendo sem dúvida que tinha decidido voltar para a vida selvagem com seus companheiros. Então voou e só retornou 2 dias depois, quando falou mais um pouco em línguas de corvo, mantendo uma distância segura. Então bateu asas e nunca mais voltou. A hereditariedade social tirou ao doutor um ótimo bicho de estimação. O único consolo pela perda foi o pensamento de que o corvo mostrou lealdade ao voltar e falar da intenção de partir. Muitos trabalhadores deixavam a fazenda sem se incomodar com essa formalidade.